Então você veja aí a nossa agenda. Dias 15 e 16/8, esta semana então, estamos aí em Marabá, no Pará, a festa de mocidade, congresso de glória. Com o tema aí amanhã pode ser tarde demais. Dia 21 a 23/8, estaremos aí em Ananindeua, no Pará, no simpósio de EBD. E também estaremos aí de sábado de manhã falando para os idosos, sábado à noite para os casais, domingo de manhã falando sobre EBD e domingo à noite falando para a família em geral. Depois aí no dia 12/9, veja só que o final de agosto está livre, não temos nada marcado. Aí dia 12/9, nós temos aí uma formatura da minha filha em São Luís. Depois, dias 19 e 20/9, estaremos em Belo Monte, no Pará. Depois, dias 25, 26 e 27/9, estaremos em Araguaína, Tocantins. Depois, dias 2, 3 e 4/10, estaremos em Belo Horizonte. Depois, 10 e 11, estaremos em Ervalha. Depois, aí no final do mês 10, não temos nada marcado. Temos aí 2, 3 semanas livres. Depois, 7 e 8/11, estaremos em Ilhéus, na Bahia. Depois, 14 e 15/11, em Peritoró, Maranhão. Depois 21 e 22/11 em Breves, no Pará. Aí estamos vagos aí, o final do mês 11 não tem agenda e também todo o mês de dezembro ainda está sem agenda. Para o ano que vem, o ano 2016, nós temos aí 25, 26 e 27/3 em Guarulhos e 4 e 5/6 em Hortolândia. Então você esteja conosco em um desses eventos e marque alguma data para nós estarmos na sua igreja, uma data que não esteja nessas datas aí. Vamos então ao nosso questionário. Questionário da lição 7. Eu sei em quem tenho crido. Terceiro trimestre de 2015, Igreja, o seu testemunho, as ordenanças de Cristo, as cartas pastorais. Comentarista da CPAD, pastor Rinaldo Renovati Lima. Então complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas, conforme a revista da CPAD. Lembrando que aqui nos vídeos nós trazemos só as respostas verdadeiras e as frases já completas. Você encontra o questionário para ser completado as frases e com as perguntas falsas e verdadeiras em nosso site e em outros sites também que tem os nossos estudos. Vamos ver então a primeira pergunta aí dentro do texto áureo para completar. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Dentro da verdade prática, a segunda pergunta para completar, o crente, assim como o líder, precisa ter convicção de sua chamada e de sua condição de salvo em Jesus Cristo. Agora dentro da parte 1, orações e ação de graças. Pergunta número 3. Por que Paulo chamava Timóteo de amado filho e a que nos remonta tal atitude? Paulo dá início à segunda carta a Timóteo, chamando o jovem pastor de amado filho. A palavra no original é agapatos e significa muito amado. Paulo sabia que logo morreria, talvez por isso tenha demonstrado de uma forma tão intensa sua afeição e amor por Timóteo. Isso nos mostra que o líder precisa ter afeição, amor e saber demonstrá-los por aqueles que estão ao seu lado, cooperando na obra do Senhor. Paulo sabia das necessidades e lutas que Timóteo enfrentava como líder, por isso orava constantemente em favor de seu amigo. Será que atualmente oramos em favor daqueles que fazem a obra de Deus? Precisamos orar sempre por todos os que estão empenhados na obra do Senhor. Pergunta número 4. O que nos revela a sensibilidade de Paulo para com seu amigo Timóteo? Paulo diz para Timóteo que estava cumprindo sua missão em Éfeso, que desejava muito vê-lo de perto, pessoalmente. A saudade era grande. Paulo se lembrava das lágrimas de Timóteo quando da despedida deles. As lágrimas nos mostram quão profundo era o relacionamento entre eles. Hoje em dia, infelizmente, os relacionamentos parecem cada vez mais superficiais. Pergunta número 5. Como foi a criação espiritual de Timóteo? Timóteo era um jovem obreiro de caráter exemplar. Seu discipulado começou no lar com um exemplo de sua avó Lóide e sua mãe Eunice, ambas judias, mas convertidas ao Evangelho. Seu pai era grego. Não se sabe se ele se converteu ao Evangelho, mas sua formação foi motivo de referência para Paulo. Na segunda carta, o apóstolo diz, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A educação familiar de Timóteo serve de exemplo para as famílias cristãs atuais. Parte 2. A convicção em Deus. Pergunta número 6. De que maneira Paulo chama a atenção de Timóteo quanto aos dons espirituais?
Paulo lembra Timóteo o momento em que ele foi ordenado ao santo ministério. Ele relata que nesta ocasião o jovem pastor recebeu dons espirituais que o capacitariam no serviço de Deus. O que Paulo desejava afirmar a Timóteo quando disse: despertes o dom de Deus que existe em ti. Certamente Paulo estava encorajando Timóteo a perseverar em seu ministério. Esse texto nos mostra também que a imposição de mãos sempre foi um gesto de grande valor na vida ministerial da igreja cristã. Jesus usou as mãos para efetuar várias curas. É uma prática solene que é seguida e ainda hoje utilizada em todas as igrejas evangélicas. Pergunta número 7. O que Paulo queria transmitir a Timóteo quando escreveu sobre espírito de fortaleza e de amor e de moderação? Ao que parece, Timóteo estava enfrentando uma grande oposição à sua liderança. Paulo então exortou a Timóteo para que ele tenha coragem. Um líder precisa ser corajoso. O medo paralisa e acaba por neutralizar as nossas ações em favor da obra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a superar o medo e nos encoraja a prosseguir. Por isso, o líder precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Sem sua presença é impossível ser bem-sucedido na liderança. Conte com a ajuda do Espírito Santo e tenha coragem para seguir a sua caminhada, realizando a obra para a qual você foi vocacionado e chamado pelo Senhor. Pergunta número 8. Como Paulo exorta Timóteo quanto ao seu chamado? Paulo tinha consciência de que recebeu da parte de Deus a vocação e o chamado para pregar aos gentios. Paulo exorta Timóteo a manter-se firme na fé, conservando o modelo das sãs palavras que o jovem discípulo recebeu da parte de Paulo, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Dentro da parte número 3 agora, um convite ao sofrimento por Cristo. Pergunta número 9. Como deve ser nosso fortalecimento na graça? Todo cristão precisa ser forte, principalmente no aspecto espiritual. Timóteo certamente enfrentava desafios além de suas forças. Diante dessa realidade, estando tão distante, Paulo diz que ele devia fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus, ou seja, confiar inteiramente em Cristo e em seu poder. Diante das lutas, tribulações e tentações, o crente só vence se tiver a força que vem do alto. Escrevendo aos Efésios, Paulo disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pergunta número 10. Por que a vida de um cristão é comparada por Paulo ao soldado de Cristo? A vida cristã é um misto de alegrias e tristezas, de lutas e vitórias. Jesus advertiu seus discípulos sobre as aflições da vida cristã. Para os que aceitam tomar a cruz, renunciando a si mesmos, a vida cristã é uma luta sem tréguas. Sua vida pode ser comparada a um soldado que está na frente da batalha. É na luta, nos combates espirituais, pela fé que uma vez foi dada aos santos, que o servo de Deus se fortalece e acumula experiências que lhe capacitam a ser mais que vencedor. Pergunta número 11. Por que a vida de um cristão é comparada por Paulo ao lavrador? O agricultor precisa trabalhar com afinco a fim de preparar a terra para receber as sementes. Depois precisa regar, adubar a semente para que surjam os frutos. Muitos querem colher sem esforço, ou onde não plantaram. Esses não merecem a recompensa do dono da lavoura espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus. É preciso labutar na lavoura de Deus, até que os frutos apareçam. Há uma recompensa para aqueles que labutam com afinco. Paulo diz para Timóteo que quem primeiro deve gozar dos frutos da plantação é o lavrador que trabalha. Conclusão. Pergunta número 12 para completar. Mesmo sabendo que em breve iria morrer, Paulo não perdeu sua esperança e fé. Até em seus últimos momentos procurou incentivar e orientar seu filho amado e companheiro de ministério, Timóteo. Seja você também um intercessor e incentivador daqueles que estão labutando na obra de Deus. Glória a Deus. Amém.